Olha a galera da época dos caras, irmão. E tipo assim, olha o que virou política hoje, irmão. Só fantoche lixo. Então na época dos... Decidiu trazer esse conteúdo aqui pra você, porque como vocês sabem, a escola ela não tá mais ensinando a verdade. Nós vamos trazer a face oculta de Getúlio Vargas pra vocês, a face não mostrada no material didático. Cê é louco! Nessa última semana associaram o Lula a Getúlio. O pai e a mãe dessas meninas estão de parabéns, hein? Primeira vez que eu vejo um canal de menina nova falando de Getúlio Vargas. Isso é ouro no meio do esgoto. Mais uma semana, irmão. Tamo junto. Getúlio Vargas, chegando a chamá-lo de Getulula. Porque na cabeça Olha isso, irmão. desse povo que Destruíram o Getúlio Vargas. Os caras chamam de ditador pra Getulula. Destruíram. realmente falta todos os miolos, ele era um estadista, um democrata, o pai dos pobres. Gente, ele gostava tanto de pobre que ele começou a multiplicar eles e tá aí multiplicando até hoje. Na ala esquerdista, assustadas como os olhos do passado sombrio. Acha que eu posso ser uma reencarnação dele? Não, elas sabem que você tem problema com punheta e que você é um viciado compulsivo. E que você pode, inclusive, a qualquer momento, querer inventar de levar arma pra escola. Elas têm medo de você, todos têm, irmão. Tá fazendo bico na careta furacão. Getúlio Vargas é conhecido como tem que ir pai pra dos Mônaco. pobres, aquele que criou as leis trabalhistas, garantiu o voto às mulheres, garantiu o voto secreto, industrializou o país, mas hoje nós vamos mostrar pra vocês a face oculta desse camarada. Eu acho até engraçado eles compararem Lula com Getúlio Vargas, porque os dois têm um eixo realmente muito parecido, e as inspirações eu acredito que basicamente as mesmas, porque Getúlio Vargas se inspirava muito em Hitler, em Mussolini, né? Salve, Super. Seguinte, tem um filme muito bom de robôs lutando boxe. Todos aqueles que demonstravam uma ideia contrária do regime de Getúlio Vargas eram torturados, censurados, exilados, se não fossem mortos. Qualquer semelhança será mera coincidência com o nosso regime atual, do Getulula. Pessoal, o regime atual, ele censura, ele silencia as pessoas que são contrárias a ele, que demonstram qualquer ideia contrária, matam, torturam. Rapaziada, não dá nem pra comparar. Hoje em dia, o que a gente tem? Lixo. Lixo. Super lixo. Pega aí tudo expresso. Olha na época do Getúlio Vargas. Era Getúlio. Se liga. Ó. Olha os caras da época. Olha o contexto da época, ó. Mussolini. Bigodinho. Olha a galera da época dos caras, irmão. E tipo assim, olha o que virou política hoje, irmão. Só fantoche lixo. Então na época dos caras aqui, ó. Você acha que o Getúlio Vargas não ia ser comparado com esses bosta aí? Getúlio Vargas era um cara de pulso firme, personalidade, chutou até a bunda da maçonaria do país. Você acha que ele não ia ser chamado de ditador? Por isso que eu falo, é uma ofensa deixar de chamar o Getúlio de ditador pra chamar ele de Getulula. Lula é um bosta. Esses presidentes da república que nós temos é tudo bosta, é tudo lixo. Tudo lixo. Getúlio Vargas foi um presidente de pulso firme a favor do seu povo. Industrializou o nosso país. Essa que é a verdade. Então, assim, dá nem pra comparar os contextos de época. São personalidades absurdamente diferentes que existiam nessa época das de hoje. Tem nem comparação. Silenciam. Nós podemos dar exemplos aqui. A família do Clezão pode... O quê? Flopou? falar com propriedade. Alan dos Santos, que foi exilado para os Estados Unidos. Rodrigo Constantino, sofrendo com câncer e sendo perseguido. Daniel Silveira, está com a sua perna, coitado, sem condições e não pode fazer a fisioterapia. Pera aí, William, já vejo, irmão. Preso. Cai na profanação com homens barbados, dão um conselho para ele voltar para a Bíblia e sair da profanação. Ô, Ale, o que eles fazem com Getúlio Vargas é a mesma coisa que fizeram com o Dr. Enéas. Basta um cara que tem pulso firme e personalidade aparecer, ele é chamado de ditador. O Getúlio Vargas, ele era comparado a esses caras porque ele tinha personalidade. Mas ele não agia igual a esses caras. Jamais. Ele não fazia isso. Mas eles tentam colocar todos no mesmo pacote. Entendeu?
Criaram essa mística em volta dele. Cujo chefe principal da polícia era Filinto Miller, que foi enviado para a Alemanha nazista aprender técnicas de tortura junto à Gestapo. Então, ele tinha como comandante um nazista de corpo e alma. Agora, ainda nessa área mais pro lado de imprensas, ele também criou o Meu professor de História passou por esse tempo. Caramba! Departamento de Imprensa e Propagandas, que servia Valeu, Warren! para poder censurar opositores ao Nós precisava achar um filme de terror pra ver também, hein? Suspense, pra dar umas risadas dos beta lá, passando mal pros capetinha. regime e também para poder fazer propagandas. Mais de 7.000 pessoas foram presas na Revolução de São Paulo. Então, Já quais toma seriam essa as do coisas Prime. que a gente poderia colocar na conta desse lindo e democrata Getúlio Vargas? Continuando o rol de feitos desse democrata, ele destituiu o presidente, Valeu, Guts! dissolveu o Salmo Congresso 27, Nacional, 14. aniquilou a Constituição vigente, ações dignas de um Tipo, esse ditador foi que entrou base. para a história do mundo e que Vê o é Exorcista. alinhado com as ideias de Hitler Será e que vale a pena Mussolini, ver o todo lado Exorcista? errado na guerra, porque ele foi pressionado pelo governo americano. E mais uma vez, o livro coloca fascismo e nazismo como ideias de direita. Na verdade, todo mundo sabe Fascismo e nazismo de direita. Onde que o nazismo é de direita? Irmão, rapaziada, se você tá numa escola... Deixa eu falar um negócio pra vocês. Se você tá na escola e seu professor fala que nazismo é de direita, se tem um livro falando isso, joga no lixo, tá? Nem leva pra casa. Esquece. Sai pra dar uma mijada e nem volta. É uma desgraça esse ensino público brasileiro. Hoje acabou, irmão. Acabou. Só tem bosta. Só mentira. que eram ideias Direita e de esquerda é meu esquerda. peru. Todo mundo sabe que o embrião do fascismo, ele veio das ideias do comunismo. Hitler e Mussolini, eles faziam parte dos partidos socialistas de seus países. Isso aí. Segundo a esquerda, o maior triunfo de Getúlio Vargas foi a consolidação das leis trabalhistas, que, na verdade, segrega a nossa economia. Prejudicam os trabalhadores. O encargo que eu pago contratar um funcionário é o mesmo encargo de tributo junto com o Estado. O problema da CLT é a desatualização dela. Quando Getúlio Vargas criou a CLT, para o trabalhador da época, era justo. Funcionava. Hoje não funciona mais. Óbvio. Claro que é defasada, né? Então, Como que você vai comparar o contexto da época de Getúlio Vargas com hoje? Olha a putaria que a gente vive hoje. Não dá nem pra comparar, são coisas absolutamente diferentes. Bora ver Halloween. Halloween é legal pra ver os betas fudendo mesmo. assim, para eu contratar um funcionário por R$2.000, eu vou ter que pagar mais 2.000 de tributo pro Estado. Gente, vocês acham que outros países, né, alguém de fora, assim, vai querer investir em uma economia? Pior parte desse governo, dessa censura toda, é saber que é bem possível o canal delas caírem só por serem crianças. Pois é. Mas, cara, estão de parabéns as menininhas aqui. Uma ressalva ou outra só feita, mas elas estão no caminho, viu? Elas estão no caminho aí, ó.